Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, de um assunto que as pessoas perguntam muito, né? Como que eu defino um horário? Como que eu defino horários para dormir? Para o que eu tenho que fazer para chegar naquele meu horário e dormir, né? E para isso a gente vai falar de ritual noturno. O que tu precisa fazer antes de dormir para chegar no horário que tu quer dormir e dormir bem, dormir tranquilo, né? Então, se tu não me conhece, muito prazer. Eu sou o Leonardo Framit e aqui nesse canal eu te ajudo a dominar o teu sono, a atingir o equilíbrio entre o teu sono e a tua vida como um todo, tá? Então, se tu te interessa por esse conteúdo, vamos pra aula. Eu vou transmitir minha tela contigo aqui. Tem bastante coisa para falar. Na aula anterior, as pessoas estavam me falando que as letras estavam um pouco pequenas, então eu aumentei aqui um pouco a tela e coloquei umas figurinhas aqui que vocês não vão ver, mas acho que não vai ficar sobreposto, vai resolver o problema, tá? Então, o nome da aula: definição de horários e ritual noturno para dormir melhor, para ter um sono de mais qualidade, né? Então, vamos começar falando para quem que é essa aula. Deixa eu arrumar aqui, beleza? Para quem quer dominar o sono, para quem quer atingir alta performance no sono, né? Para quem quer melhorar sua clareza mental e produtividade no dia por meio de técnicas para melhorar o sono, para dormir melhor, né? E para quem também busca atingir equilíbrio entre sono e demais áreas da vida, é para isso que eu fiz esse canal, é para isso que tu me acompanha, é para isso que tu assiste meus vídeos. Se tu quer esses benefícios, esses objetivos, tem esses objetivos, segue comigo, vamos para aula. O que você vai aprender aqui? Como e por que utilizar um ritual noturno, como definir seus horários para ir dormir e a duração do seu ritual, né? Eu vou falar um pouco sobre rituais, sobre procedimentos, por que é importante ter procedimentos no nosso dia, atividades e aspectos importantes para otimizar o seu sono e os primeiros passos para acordar sem precisar de despertador. Isso é uma coisa que dá muita liberdade para a pessoa. Se tu almeja algum dia da tua vida acordar sem despertador, passar a acordar sem despertador nos teus dias, assiste essa aula, que aqui é a introdução para tu seguir e atingir esse caminho. Então vamos lá, vamos para a aula. A importância de criar procedimentos. Primeiro eu vou começar falando sobre o que é um ritual. Um ritual tem por definição, eu trouxe duas definições aqui pra gente. É uma série de ações executadas de acordo com uma ordem prescrita, né? Então, são várias ações com uma ordem selecionada. Ou então, a segunda definição, um ato ou série de atos regularmente repetidos de uma maneira definida e precisa, tá? Então, é como se fosse um script entregue para um ator. Ele tem que ter um momento de início, uma duração de cada atividade e uma sequência das atividades. É isso que é um ritual. Um ritual bem feito tem início, meio e fim, durações e sequência. Ele deve ser específico, né? E o que eu chamo de específico? Uma frase não específica: eu procuro dormir no mesmo horário todas as noites. Isso não é específico, não mostra o horário. Uma frase específica seria: eu vou dormir todas as noites às 10 horas. Então, um bom ritual possui essas características, né? E por que ele é importante? Permite um planejamento, tu consegue se planejar na tua noite ou naquele teu momento de procedimentar os teus passo a passos, né? Ele é estratégico de acordo com os seus objetivos. Então, se a gente quer ter um ritual noturno, a gente tem objetivos de dormir melhor, de dormir bem, de ter os horários definidos para a gente atingir aqueles benefícios. Então, ele é estratégico no teu dia. Ele aumenta a produtividade porque tu tem as tuas atividades definidas, tu sabe exatamente o que fazer, tu sabe as estimativas de tempos que aquilo vai demorar. Então, isso naturalmente aumenta a tua produtividade, aumenta o teu foco, não te deixa dispersar, né? Com o treino tu vai entendendo aquele ritual e vai fazendo parte do teu dia, né? Tu não vai precisar mais olhar quais são as atividades, a ordem das atividades tu já vai ter decorado. E você sabe exatamente o que deve fazer e os resultados que isso gera se isso for consistente. Então, o início de um ritual é tu entender por que tu tá fazendo aquilo e com a consistência o que aquilo vai gerar para ti. Beleza? Então aqui vamos falar sobre por que considerar um ritual noturno. Um ritual noturno gera um dia mais organizado e planejado, né? No caso, uma noite
Tu vai saber exatamente quando que tu precisa dormir, o que tu precisa fazer antes de dormir, pra tu tá dormindo naquele horário, pra tu acordar no horário que tu precisa, pra tu dormir as horas de sono que tu precisa, né, pra atingir os seus objetivos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Ele diminui a ansiedade e facilita muito para dormir. Tu vai ver que tem várias atividades que sempre com o objetivo de relaxar o teu corpo, relaxar os teus músculos, diminuir o fluxo de pensamentos para reduzir tua ansiedade, para tu dormir mais fácil, mais rápido e com mais qualidade, e também, consequentemente, melhora muito a qualidade do teu sono. Então, essa é a importância de criar os procedimentos na tua vida e também falando sobre ritual noturno, é por isso que ele é importante, né? Então vamos falar sobre os conceitos iniciais de um ritual. É preciso praticar muito até chegar num bom nível de ritual, num bom ritual noturno, né? Então não espera começar hoje, começar amanhã e já sair com um ritual perfeito, já sair com os melhores benefícios. Isso pode demorar um pouco, tenha calma, tenha paciência, até tu atingir o melhor que tu pode, né? Com o tempo tenho certeza que tu vai atingir isso. O ritual inteiro é composto por hábitos. Ou seja, para implementar é mais fácil dividir em etapas menores. Então, começa com um hábito, 2 hábitos, selecionando aquelas tuas atividades que são as mais importantes, né? Vai fazendo isso, vai te sentindo melhor, vai colhendo os benefícios e aos poucos vai implementando novos hábitos, né? A gente falou um pouco sobre hábitos na aula passada. Então a gente sabe que a gente tem que começar devagar, né? Comece com menos tempo, menos duração e menos atividades para facilitar a tua vida no início, para tu conseguir implementar um ritual noturno, nem que ele seja menor, com menos atividades, mas tu consiga aproveitar e fazer ele consistentemente, tá? Então, faça muitos testes até definir o seu ritual ideal. Então, as pessoas, elas têm que buscar as atividades ideais. Então, eu vou meditar, eu vou fazer yoga, eu vou escrever. Pode ser que tu não se adapte a isso, não seja legal pra ti, não seja divertido. Então, se não é divertido, se não faz sentido pra ti, se tu já fala muito, talvez tu não precise escrever, se tu já conversa com a tua esposa, com o teu esposo, conversa com os teus filhos, fala muito, talvez tu não grave, tu não guarde tantos pensamentos dentro da tua cabeça. Então, tem que buscar sempre o que faz mais sentido para ti de acordo com a tua rotina, com os teus objetivos, né? Então, além disso, tem atividades obrigatórias que sejam inegociáveis. Então, por exemplo, a minha atividade obrigatória é tomar um banho quente, é a última coisa que eu faço no meu dia. Isso é inegociável, eu faço isso todos os dias, por mais que às vezes eu vá dormir um pouco mais tarde, eu prefiro tomar um banho quente para relaxar o corpo, ao invés de deitar, ter mais horas de sono, só que não tomar o banho quente. Eu sei que é muito importante pra mim, eu já ancorei aquilo como a última atividade do meu dia, eu já não falo mais com ninguém depois que eu tomo um banho quente, e eu já consigo colocar meus pensamentos pra dormir, pra setar ali pra dormir. Então é assim que eu relaxo. Essa é um exemplo de atividade obrigatória. Define as suas atividades que sejam inegociáveis. Então vamos lá, definindo horários e durações. Aqui é o ponto alto da aula, presta bastante atenção agora. Para definir um ritual, como um ritual vai ser, você tem que definir quais são os horários que eles vão acontecer e as durações das atividades. Então, quando a gente chegar no passo 5 aqui, a gente vai listar as atividades, mas tem muita coisa antes de listar as atividades. Primeiro passo, definir horário de acordar. Geralmente é um horário mais ou menos fixo, né? Então, como é que tu define o teu horário de acordar? Geralmente, a sociedade que define, tu tem um horário de trabalho, um horário de ir pra escola, um horário de estudar, um horário de levar as crianças pra escola, um horário de, enfim, de fazer as tuas rotinas pela manhã. Geralmente isso é definido pela sociedade, não é muito negociável, depende do que tu vai fazer de manhã, né? Depois em outros vídeos a gente pode falar sobre ritual matinal, né? Mas agora a gente vai partir do princípio que tu tem um horário fixo para acordar, e a gente vai dar exemplos aqui, né? Então isso vai depender da tua rotina, vai depender da tua rotina, vou deixar assim. Vai depender da tua rotina e ele é fixo, né? Então, primeiro passo, definir o horário de acordar. Segundo passo,
definir a quantidade de horas de sono, né? Então, se eu vou acordar às 7 horas da manhã, eu tenho que saber quantas horas de sono eu preciso ter, né? Por exemplo, eu preciso ter 8 horas de sono, 7 horas e meia de sono, 6 horas de sono, 6 horas e meia. É muito particular, isso é muito pessoal, né? Depende de vários fatores. Depende da tua genética, né? Tem pessoas que têm uma genética que precisam de menos horas de sono para ficar bem. Tem pessoas que precisam de mais horas de sono para ficar bem. Isso já foi definido lá nos teus genes, na tua genética, no teu DNA. Isso não é muito alterável, né? Além disso, depende dos teus hábitos. Por exemplo, se tu toma café muito tarde, se tu faz exercícios físicos, se tu pega sol, se tu fica muito tempo no celular antes de dormir, tu pega muita luz azul nos olhos, isso tudo vai prejudicar o teu sono ou vai te deixar com um sono de mais qualidade. Então, dependendo dos teus hábitos, tu pode dormir um pouco mais ou um pouco menos, né? E essa necessidade de sono é regulável. A gente já fez uma aula sobre isso, depois eu vou falar sobre a aula que a gente fez, né? Depende do teu dia anterior. Então, por exemplo, se tu fez muitas atividades, né? Se tu tá cansado ou se, enfim, tu comeu muito tarde, tu vai fazer a digestão muito tarde ali, vai prejudicar um pouco o teu sono, vai depender da tua rotina, do que tu fez no teu dia também. Então, vai depender, vai implicar na tua duração de sono, né? Depende se tu fez exercícios físicos, se tu tá cansado ou não. E o cansaço, quanto mais cansado tu tá, mais horas de sono tendencialmente tu vai precisar, né? E depende principalmente dos seus objetivos, né? Tem pessoas que estão em projetos grandes, em atividades que demandam muito tempo e elas naturalmente vão dormir menos naquela fase da vida delas. Eu não recomendo dormir muito menos, né? Eu recomendo dormir pelo menos 6 horas diárias. Mas se tu tá com um objetivo, por exemplo, num projeto grande, tu tem um trabalho para fazer, tu pode estar em hiperfoco. Eu quero falar sobre hiperfoco em alguma próxima aula, talvez seja até a próxima ou daqui a 2 aulas, né? Mas hiperfoco basicamente é quando tu tá imerso num projeto, tu tá imerso naquilo, tu vai tirar horas da academia, tu vai tirar horas de celular, de redes sociais, tu vai tirar horas até de sono se precisar para tu concluir aquele projeto, né? Então, vai depender dos teus objetivos. Isso vai implicar na quantidade de horas de sono que tu dorme. E sobre isso, exatamente sobre esse assunto, sobre definir quantidade de horas de sono, eu fiz uma aula, o nome da aula é Quanto Tempo de Sono Precisamos e o que são ciclos de sono. Na aula eu falo sobre ciclos de sono, como funcionam os nossos ciclos de sono. É uma aula bem completa, bem profunda, bem densa. Então, eu recomendo tu ir lá e assistir essa aula, que vai ter muito assunto sobre isso. Tu vai conseguir definir quantas horas de sono tu dorme, ou pelo menos ter uma ideia de estimativas para isso. Então, o passo 2, o passo 1, tu definiu que horas tu vai acordar. O passo 2, tu definiu quantas horas tu precisa dormir. E agora a gente chega no passo 3, que naturalmente, depois do passo 1 e passo 2, tu atinge, que é definir o horário que tu precisa estar na cama dormindo. Então, se eu quero acordar às 7 horas da manhã, eu preciso dormir 8 horas. Naturalmente, o passo 3 está definido, eu vou precisar dormir às 11 horas da noite. E o passo 4, estimar o tempo para pegar no sono. Então, se não faz muita ideia, 15 minutos é um bom número, né? Então, mais ou menos 15 minutos precisa para pegar no sono, às vezes mais, às vezes menos. Se tu pega no sono muito rápido, pode significar que tu tá com um déficit de sono muito grande, né? Aquelas pessoas que deitam na cama e já dormem, falam, isso daí eu sou bom de sono, eu vou lá e deito e durmo. Isso não necessariamente é bom, porque pode ser que tu esteja dormindo pouco, pode ser que tu esteja com algum distúrbio de sono que tu nem saiba, né? Mas se tu é natural, normal, saudável, 15 minutos é um número ok, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Horário de acordar às 7 horas da manhã, a duração de sono 7 horas e meia, que representa 5 ciclos de sono, né? Se tu não sabe o que é um ciclo de sono, assiste a minha aula lá, porque quanto tempo de sono precisamos, o que é um ciclo de sono, o que são ciclos de sono, né? Vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo. Mas basicamente 7 horas e meia é um número muito bom para a maioria da população, né? Então o horário para estar dormindo, consequentemente, 7 horas menos 7 horas e meia, 11 horas e meia tu tem que estar dormindo já. Então o horário para estar deitado na cama, 11h15. Então tu deita às 11h15 para pegar no sono às 11h30 para acordar
às 7 horas da manhã para dormir a quantidade de horas necessárias que tu precisa dormir, que nesse exemplo são 7 horas e meia. Passo 5, listar possíveis atividades para o ritual e suas durações. Então aqui a gente entra no ritual de fato, né? Então, eu vou listar algumas atividades aqui importantes, que muitas delas eu faço, ou sugestões de atividades que tu pode testar, que tu pode implementar na tua rotina para ver se funciona para ti num ritual noturno. Bom, basicamente o conceito aqui é tu fazer atividades que te deixam relaxado, calmo e tranquilo para desacelerar os teus pensamentos. Então, tu precisa estar na cama às 11h15. Bom, 60 a 90 minutos de duração é um bom tempo para a definição de um ritual, tá? Então, nesses 90 minutos, mais ou menos, tu vai fazer atividades mais leves, mais relaxantes, que te deixam mais ou menos desacelerando do teu dia para chegar na hora de dormir e tu conseguir dormir naturalmente, tá? Então, aqui, coloquei no ponto 1, eu tentei colocar mais ou menos ordenadamente, tá? Mas não necessariamente precisa ser nessa ordem. Primeiro ponto, pare de olhar para telas de 60 a 90 minutos antes de dormir. O que eu quero dizer com telas, né? Celular, computador, televisão, tablet, telas em geral, né? Que elas emitem luz branca, que a gente chama de frequência azul, é a luz azul, né? Então, a luz azul, ela bloqueia a produção de melatonina pelo nosso corpo. E quando a gente bloqueia a melatonina, a gente evita que a gente durma, que a gente entenda que é noite. Então, a melatonina é o nosso hormônio produzido para induzir ao sono. E quando a gente recebe a luz com frequência azul, a gente ainda acha que é dia, é como se a gente estivesse recebendo o sol e o nosso ciclo circadiano entende que ainda é dia e a gente tem dificuldades para dormir. Então eu coloquei aqui, celular, computador, televisão podem aumentar a sua ansiedade e estresse. A liberação de cortisol te deixa acordado e prejudica o sono, né? Cortisol é o hormônio do estresse, então às vezes tu tá olhando lá um filme de ação, enfim, que tu fica nervoso, ou então notícias de jornais, né? Que geralmente são notícias ruins, de mortes, enfim, de doenças. Então aquilo pode te acelerar o fluxo cardíaco e te deixar ansioso, te deixar estressado. Isso não é ideal, né? Então a liberação de cortisol te deixa acordado, prejudica o sono, te deixa alerta, né? Tu fica achando que está acontecendo alguma coisa, mas na verdade não está acontecendo nada. Então, as telas produzem luz azul, que inibe a produção de melatonina, como eu mencionei. Então, somando tudo isso, eu recomendo para ti largar as telas, seja de celular, principalmente de televisão, tá? E computador também, às vezes tu tá trabalhando no computador, pode ser ok, dependendo da pessoa, faça testes, tá? Mas se tu tá usando telas de celular ou de computador, utiliza filtros. Existem filtros para computadores e para celulares que eles bloqueiam a luz azul, então tu consegue seguir utilizando o computador e o celular com uma frequência mais amarelada. O nosso olho se acostuma com aquilo e ajuda a gente a dormir melhor. Então, se necessário, utilize filtros de bloqueio de luz azul, como eu mencionei. E também existe o óculos de bloqueio de luz azul, que também pode ser uma boa opção. É um óculos que eu não conheço venda aqui no Brasil de um óculos que seja recomendado pelos médicos, tá? Mas existem marcas na Amazon. Eu posso deixar alguns links aqui embaixo, tá? Alguns links recomendados por bons médicos, por exemplo, o Michael Bruce. Ele recomenda um óculos específico de uma marca específica que ele bloqueia a luz azul e ele já foi testado e aprovado, tá? Então esses óculos, eles podem ser engraçados, podem ser meio estranhos, mas eles com certeza ajudam a dormir melhor. Então, aqui foi a atividade que eu sugeri para parar de olhar as telas, né? Próxima atividade, banho quente, bebida quente sem cafeína. Então, o que eu quero dizer aqui? Uma bebida quente pode te ajudar a relaxar, né? Por muito tempo eu fiz isso, hoje eu não estou fazendo mais, tá? Por alguns motivos pessoais. Mas a bebida quente, um chá, alguma coisa que tu goste de tomar durante a noite, né? Eu coloquei aqui chás. Eu utilizei por muito tempo chá de camomila, que é um chá
que te acalma, te relaxa e ele é gostoso de tomar, né? A bebida, por ser quente propriamente, ela já te acalma, já te reduz as atividades cardíacas e relaxa o teu corpo, né? Então é basicamente ali um copo de água quente com limão e mel orgânico também ajudam, né? Essa é uma sugestão do Michael Bruce. Sugestão do Michael Bruce. Ele sugere um copo de água quente com limão e mel orgânico e foi isso que eu fiz durante bastante tempo. Eu só não utilizava mel porque eu costumo fazer jejum intermitente durante a noite, mas ao invés do mel eu colocava chá de camomila e dá muito certo, te ajuda a entrar todas essas dicas te ajudam a entrar num estado que tu já vai entendendo que é noite, que tu já vai entendendo que tu precisa parar de trabalhar, que tu precisa parar de fazer as atividades que te exigem esforço, que te geram estresse, né? Então todas essas sugestões são para isso. E aí eu coloquei uma estimativa de tempo ali, 10 minutos mais ou menos, 10 a 15 minutos, para tu preparar e tomar o chá. Próximo, passe alguns momentos se conectando com sua família, né? E aqui tu pode também se conectar com a sua família tomando chá, né? Por que não? Então aqui, marido, mulher, filhos, animais de estimação, utilize esse tempo longe do celular, longe da televisão, aproveita esse tempo com eles. Muitas vezes a gente trabalhou o dia inteiro, a gente precisa de um tempo para se acalmar, para conversar com eles, para ver como foi o dia. Às vezes tu tem próximas sugestões aqui, por exemplo, escrever, né? Às vezes a gente pode, não precisa necessariamente escrever, a gente pode conversar com a mulher, conversar com o marido e contar do dia, ver o que aconteceu no dia da pessoa também, né? Aproveitar esse tempo para se acalmar. Isso pode também, eu coloquei aqui, contatos com a família te fazem bem e podem reduzir a tua ansiedade, além de sempre fortalecer os laços emocionais, né? Próximo, planejamentos do próximo dia ou da semana. Isso é uma das coisas mais importantes que eu considero. Quando eu tô com o meu dia planejado, meus próximos 2, 3 dias planejados, minha próxima semana, minha semana planejada, eu me sinto melhor, eu me sinto que tá tudo certo, eu consigo dormir melhor, né? E se eu não planejo, por vezes eu fico deitado na cama pensando no que eu vou fazer, pensando nas coisas que eu preciso fazer. Isso pode gerar estresse, ansiedade, né? Então é uma das coisas que eu sempre faço antes de dormir. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões. Lista de tarefas pode ajudar a te manter calmo e dormir melhor. Como eu falei, né? Às vezes a gente lista todas as tarefas, as atividades, os planejamentos que a gente precisa fazer, coloca ali, isso pode nos ajudar a dormir melhor. Alguns autores, né? Algumas pessoas sugerem para listar as 3 principais atividades no próximo dia. Eu não coloco exatamente 3 atividades, mas eu planejo meu dia. Cada um tem a sua forma de planejar o dia, mas pode ser uma boa sugestão para ti. Se tu tem muita coisa para fazer, coloca ali umas 2 a 3 principais atividades, aquelas que são inegociáveis, que tu precisa fazer no teu próximo dia. Isso vai te deixar mais tranquilo, vai te acalmar e tu vai dormir melhor. Próximo passo aqui para planejamento, a roupa que tu vai usar, né? Muitas pessoas acham isso besteira, meio bobagem, mas é importante porque na hora de tu acordar, tu já tá com a roupa definida, tu já tá com a roupa separada, tu já sabe o que tu vai vestir e tu não precisa gastar energia mental. A energia mental da manhã, ela é mais valiosa do que a energia mental da noite. Na noite tu já tá ali querendo relaxar, querendo dormir, querendo descansar, então tu separa a roupa. De manhã tu ainda tá com a bateria cheia, né? Com a bateria da tua cabeça, do teu cérebro cheia. Tu não vai ficar querendo gastar com escolha de roupas, com escolha de alimentos que tu vai utilizar, com o que tu vai fazer, o que tu precisa fazer, as coisas que tu precisa planejar no teu dia, né? Faz isso no dia anterior, vai ser muito melhor. Se tu nunca fez isso, testa, é muito valioso, né? Então, próximo aqui, livros que tu vai ler ou ouvir, né? Muitas pessoas ouvem audiobooks enquanto estão no trânsito ou enquanto caminham na esteira, caminham no sol, caminham com o cachorro, enfim. Isso é legal, é importante definir, né? Se tu já tiver com isso definido, vai ser melhor, vai ser mais fácil para ti. Próximo, alimentos que vai comer pela manhã, né? Geralmente as pessoas
Tem muita gente que não deixa o café da manhã pronto e aí tem que ficar acordando pensando o que tu vai comer, o que tu vai fazer, como é que tu vai se organizar no dia. Tudo isso tu pode fazer no dia anterior, fora do celular, fora da televisão, né? Planejando o teu dia, já criando um ambiente noturno que vai te facilitar dormir e vai te facilitar também o teu próximo dia, tudo numa coisa só. Próximo, cada um tem sua forma de planejamento, encontre o que fica ideal com seu perfil e sua rotina. Isso é muito pessoal, né? Então testa, vai testando. Se não deu certo, se tu não gostou, se tá muito complexo, se tá muito... Enfim, vai enxugando, vai fazendo as coisas que tu gosta, vai fazendo as coisas que dão certo pra ti. Se tu acha que não faz sentido isso, corta as coisas que não fazem sentido, deixa só o que faz sentido, mas tenha um ritual. Isso é muito importante, vai te ajudar muito. E aqui eu coloquei um aplicativo recomendado, o Evernote. É um aplicativo muito bom. Ele é um aplicativo de registros que tu pode criar notas, criar blocos de notas, de cadernos. Então, tu pode se organizar muito bem ali, tu pode escrever nele, tu pode criar o teu diários, registros diários, tu pode criar as tuas gratidões. Depois a gente vai falar sobre escrever, né, o que eu escrevo. Então, é um aplicativo que tu pode também planejar o teu dia. Eu uso ele como calendário também. Então, é um aplicativo muito completo, muito bom. Tu pode usar tanto no celular quanto no computador. E ele sincroniza todos os lugares, né, que tu usa. Então, é muito completo. Existe a versão paga, mas a versão gratuita é muito boa também. Então, eu sugiro esse aplicativo. Se tu nunca testou, testa. No início ele pode ser um pouco complicadinho, como tudo, né? Mas depois que tu pega o jeito, ele fica muito fácil de registrar, fazer os planejamentos e escrever, né? Então eu coloquei aqui um tempo estimado de 10 a 15 minutos. Isso é muito pessoal, claro. Próximo assunto, escrever. Esse é um dos principais pontos no ritual noturno, né? Principalmente para as pessoas que têm muita ansiedade acumulada. As pessoas me perguntam, como que eu reduzo a ansiedade antes de dormir? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho um fluxo de pensamentos muito intenso e eu deito na cama e não consigo dormir. E a primeira coisa que eu falo para elas é escreve, 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 cria esse hábito. Pode ser de manhã, pode ser à noite, enfim, o melhor, o mais recomendado é à noite, porque tu tá ali precisando dormir, precisando acalmar a mente. Depois a gente vai falar sobre meditação também. Mas aqui, basicamente, as coisas que eu costumo escrever é um diário, né? E o diário reduz a ansiedade, tem um efeito calmante e, além disso, melhora a memória, né? Nos faz fixar as coisas que a gente fez no dia, nos faz guardar mais os fatos importantes. E às vezes é como se a gente estivesse recontando nossa história do dia para alguma outra pessoa, só que a outra pessoa, na verdade, é só um registro. Então, quando tu escreve, tu entende as coisas que aconteceram no teu dia de uma outra forma, sob um outro ponto de vista. Testa isso, se tu nunca fez, testa que vai com certeza reduzir a tua ansiedade. Próximo ponto, gratidões. Gratidões, muita gente já sabe, né? Mas é um estímulo de pensamentos bons. Então, vai lá, escreve as gratidões do teu dia, pelo que tu é grato na vida, né? Isso parece bobagem, mas é uma coisa que faz muito sentido, né? Às vezes a gente tá sempre focando no ruim, no problema, e aí quando a gente escreve o que a gente é grato, pelo café, pelo ar livre que a gente pegou, pelo passeio com o cachorro, enfim, pelo abraço no nosso filho, na nossa mãe, na nossa esposa, pelo carinho, pelas palavras que tu trocou com o teu colega de trabalho, enfim. Isso são coisas que a gente sempre, quando traz para o presente, a gente agradece, a gente lembra que a gente é uma pessoa feliz também, né? E muita gente fala que a gratidão é um dos segredos da felicidade, porque a gente estimula a felicidade dentro da gente. Quando a gente é grato, a gente não tem como ter raiva ao mesmo tempo. Quando a gente é grato, a gente não tem como ter tristeza, a gente não tem como ficar triste e grato ao mesmo tempo. São coisas que não são juntas. Então, estimule isso, estimula isso todos os dias. Quanto mais tu escrever sobre isso, mais tu vai estimular isso, mais tu vai criar isso na tua cabeça e mais tu vai ser uma pessoa mais tranquila, né? Então, é uma das coisas que eu costumo escrever todos os dias. E aonde que eu escrevo, né? Documento no Word ou Evernote. As minhas escritas de diário gratidões hoje estão num documento do Word, mas isso é muito pessoal, tanto faz, né? Pode ter um caderno para isso também, anotar, escrever, também funciona.
E ali mais ou menos 10 minutos eu coloquei, tá? Próximo ponto, higiene pessoal, né? Então aqui a gente pode ver que a gente está caminhando para ficar mais tranquilo. A gente já desligou o celular, a gente já tomou uma bebida quente, a gente já passou um tempo com a nossa família, a gente já planejou o nosso dia, a gente já escreveu, a gente agora vai fazer a nossa higiene pessoal, banho quente e meditação antes de dormir, né? Isso lembrando que não tem uma ordem definida, a ordem vai ser tu que vai falar. E também as atividades são só sugestões, tu vai escolher as tuas melhores atividades para isso. Então ali, higiene pessoal, o que é? Escovar os dentes, fio dental, lavar o rosto, algumas pessoas, enfim, passam cremes ou... Enfim, faz higiene pessoal ali no banheiro, tranquilo, 5, 10 minutos tá bom. Depois disso, banho quente, né? Como eu já falei aqui no vídeo, é uma das principais atividades que eu acho, né? Que, na minha percepção, eu coloquei a última coisa que eu faço no meu dia é tomar um banho bem quente, né? E no final eu coloco gelado para baixar um pouco a temperatura, né? O banho quente ajuda a relaxar o corpo e os músculos, né? Às vezes a gente está tenso e a gente nem sabe que a gente está tenso e a gente descobre dentro do banho, a gente descobre quando a gente cai água quente no nosso corpo, a gente reduz a ansiedade, a gente reduz, a gente relaxa o nosso corpo, né? E eu aproveito esse tempo também para relaxar a mente, para prestar atenção no banho, na água caindo nos meus braços, no meu rosto, passar a mão no cabelo, o shampoo, o sabonete, o cheiro, os cheiros, os sentidos, né? Então, presta atenção nisso. Não é o momento de tu ficar pensando na dívida, no problema, no trabalho. Não é o momento de tu ficar estimulando esses pensamentos. É o momento de tu relaxar, de tu aproveitar o teu banho como uma das últimas atividades que tu vai fazendo durante o dia, né? E aqui, o aquecimento e a rápida mudança de temperatura ajudam a estimular o sono, né? Algumas pesquisas já provaram que quando a gente está com uma temperatura alta e a gente vai dormir, a gente precisa dormir com um quarto bem frio, né? Cerca de 17 a 19 graus. E quando a gente está com uma temperatura que vai baixando durante a noite, aquilo naturalmente aumenta a qualidade do nosso sono. E isso já foi escrito por alguns pesquisadores, já foi provado, isso existe, é real. Então, por isso que eu faço isso como a última atividade do meu dia, e ali mais ou menos 10 minutos. E por fim, meditação. Aqui pode estar a cereja do bolo. Algumas pessoas não entendem o que é meditação, né? Aqui eu posso colocar... Bom, vou deixar assim, mas também exercício de relaxamento, de yoga, podem dar certo também, né? De respiração. Mas basicamente a meditação aqui é tu acalmar a mente, sentar numa posição confortável e respirar fundo e prestar atenção no que tu tá pensando. Não é necessariamente controlar todos os teus pensamentos, que tu não pode pensar nada que saia do teu controle, mas na verdade eu diria que é não deixar os teus pensamentos te controlar. Então é o contrário. Quando tu não deixa os teus pensamentos te controlarem, tu pode ser que tu esteja considerado meditando, né? Então serve aqui para reduzir o fluxo de pensamentos, redução da ansiedade e estresse, né? Existem meditações guiadas específicas para usar antes de dormir. Então, se tu nunca ouviu falar disso, pesquisa no Google aí, pesquisa no YouTube. Existem trilhões de vídeos e instrutores de meditação. É muito prático, isso é muito bom. Depois eu posso te recomendar um, só me chama ali no Telegram, pode me falar comigo no Telegram, que eu tenho algumas recomendações para ti. Além dessas, há vários e vários tipos que podem ser utilizados, né? Então, se não gosta de meditação guiada, faz uma meditação, coloca uma música simplesmente, ou, enfim, liga o ventilador, o ar-condicionado do teu quarto, tranca a porta, ou enfim, deixa a porta fechada, deixa tudo escuro, ou deixa uma luzinha acesa, relaxa, enfim, faz o que for melhor para ti, mas não deixa de testar isso que pode ser uma das coisas que vai te levar para o próximo nível no teu sono, tá? Então, basicamente aqui encontre o que funciona para você e faça disso um hábito consistentemente. Começa com 1 minuto, começa com 2 minutos, começa com 3 minutos antes de dormir. Faz por 3 minutinhos uma meditação, que é basicamente fechar o olho, respirar, né? E aos poucos tu vai gostando disso, tu vai se enquadrando nisso, né? Não precisa ser necessariamente a última coisa para fazer durante o dia, pode fazer antes aqui, mas é uma das sugestões de atividades também para colocar no teu ritual. Então, esses foram os 5 passos para a definição de um ritual noturno.
vamos aqui pro ponto agora, o seu ritual de fato, né? Então vamos para um exemplo de ritual, supondo que a pessoa tem um horário para dormir às 11 horas da noite. Então ela já definiu o horário que ela precisa acordar, ela já definiu quanto tempo ela precisa dormir e ela definiu que ela precisa estar dormindo às 11 horas da noite. Na verdade, esse é o horário que ela deve estar deitada. Então ela, digamos que precisa estar dormindo às 11h15, então às 11 horas da noite ela precisa estar deitada na cama. Então o ritual de fato, eu fiz um ritual aqui, um exemplo, tá? Não necessariamente é o meu ritual, mas ele é um pouco parecido com o meu, inclusive. Então, supondo que a pessoa durma às 11 horas da noite, que ela precisa estar deitada para dormir às 11 horas da noite, às 9h30, mais ou menos, ela vai desligar as telas, o Wi-Fi do celular, as luzes, colocar óculos com bloqueio de luz azul, ou ligar os filtros, né? Enfim, reduzir as luzes do ambiente, para tu já entrar naquele clima de descanso, de redução de luzes, de reduzir o estresse, para daqui a pouco tu já deitar e já tá com sono. Então, entre 9h30 e 9h50, mais ou menos, tá? Eu coloquei uma estimativa, conversar com as pessoas da tua casa, teus filhos, teus pais, com a tua esposa, com o teu esposo, enfim, com teu tio, com as pessoas que tu gosta, ou fazer telefonemas, enfim, brincar com os animais de estimação. É só uma sugestão, né? Não precisa estar necessariamente no teu ritual. 9h50 até as 10h05, mais ou menos, ele vai lá, prepara um chá de camomila com limão e toma, né? Tu pode juntar essas duas coisas, vai lá, prepara o chá e toma com a tua família. 10h05 até as 10h25, planejar o próximo dia e escrever, né? Então, escreve lá o que for coerente para ti. 10h25 até as 10h40, mais ou menos, tá? Banho quente mais higiene pessoal. Então vai lá, toma o teu banho, escova teus dentes, enfim, faz as coisas que tu precisa fazer. 10h40 até 10h55, meditação, yoga ou exercício de respiração e relaxamento, né? Eu não falei muito sobre yoga, mas yoga, posso fazer outros vídeos aqui falando sobre isso, mas é uma das atividades que eu costumo fazer, né? Eu não faço durante a noite, mas eu costumo fazer durante o meu dia ali. Então, existem exercícios que são para ativar o corpo, existem exercícios para relaxar o corpo. Nesse caso, eu coloquei aqui alguns exercícios para relaxar o teu corpo, para diminuir o fluxo de pensamentos, enfim, como a gente já falou aqui. E exercício de respiração e relaxamento também tem o mesmo objetivo, né? Então aqui, por último, até as 10h55, lá uns 5 minutinhos para se organizar, para deitar na cama e para dormir. Então, das 9h30 até as 11h, claro que isso é um ritual mais longo, né? Então não precisa fazer tudo isso, mas com certeza essa pessoa que faz todas essas atividades antes de dormir, até as 11 horas, se ela faz isso por um mês, eu tenho certeza que o sono dela vai ter muita qualidade e ela, inclusive, vai acordar sem despertador com o tempo, né? Dependendo do horário que ela tá acordando. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Já tá chegando. Então aqui, considerações finais. Deve ser de acordo com o que você gosta e o que se encaixa com você, a gente já falou sobre isso, né? Vai definindo o que melhor se encaixa contigo, o que tu mais gosta de fazer, né? Se a atividade não faz sentido, se tá sugerido ali, não faz sentido pra ti, não faz, né? E claro que existem outras várias atividades que eu não citei aqui, que pode se encaixar contigo, né? Então, vá entendendo isso. Comece devagar, vá melhorando aos poucos, como a gente já falou. Se você não conseguir fazer todos os dias, faça nos dias que for possível. Então tem aqueles dias que tu vai, enfim, vai ficar trabalhando até tarde, não vai conseguir fazer todas as atividades do teu ritual. Tem aquelas atividades prioritárias, obrigatórias, por exemplo, tomar um banho quente, meditar por uns 5 minutinhos antes de dormir, enfim, escrever, conversar com alguém. Então tem aquelas atividades mais ou menos que sejam o teu princípio de ritual ali que tu não conseguiu fazer inteiro, mas faz. E principalmente fica longe do celular pelo menos uns 30 minutos antes, tá? Desliga o Wi-Fi ali, coloca no modo avião para descansar. Lembre-se do mais importante, estar na cama relaxado no horário definido. Então, o mais importante de tudo, se eu não sei o que fazer e eu defini às 11 horas da noite eu preciso estar dormindo,
independente do que eu faça, eu tenho que fazer atividades que me deixam relaxado para chegar na cama, deitar no travesseiro às 11 horas da noite e conseguir dormir em mais ou menos uns 15 minutos para não ficar lá com a cabeça com um fluxo de pensamentos muito acelerado e vai te prejudicar isso, né? Então, isso é o mais importante do teu ritual, dos teus objetivos antes de dormir. E aqui também consistência é fundamental. Consistência, consistência, consistência. Se tu fizer isso todos os dias, ou o máximo possível dos teus dias, primeiro que tu vai estar definindo um horário para dormir, que é, como o pessoal que já me acompanha aí sabe, que é uma das coisas mais importantes que tu pode fazer para regular o teu sono, para dominar o teu sono, né? Se tu tem insônia, define um horário que tu precisa estar dormindo. Claro que se tu não tiver com sono, não vai adiantar tu deitar num horário definido, sem sono. Eu não recomendo fazer isso, né? Eu já gravei vídeo sobre isso, mas consistência é fundamental. E além de, eu não falei muito sobre atividades que influenciam a qualidade do teu sono, mas aqui eu falei das últimas atividades para tu formar, para fazer um ritual noturno, né? Então, se tu fizer isso consistentemente, eu tenho certeza que tu vai ter grandes resultados. Então, aqui por último, quais são os resultados de alguém que faz isso? Após os ajustes e adaptações, você tende a acordar alguns minutos antes do seu despertador. Se tu fizer isso por uma semana, 2 semanas, eu sei que tu já vai começar a acordar antes do teu despertador. Isso, claro, desde que você primeiro esteja dormindo o suficiente. Não adianta eu estar definindo um horário para dormir e um horário para acordar se eu não estou dormindo o suficiente, se eu estou dormindo 4, 5 horas ali. Eu posso fazer isso consistentemente, que eu não vou acordar antes do despertador, porque eu estou tendo um déficit de sono, né? Então, primeiro ponto, tem que dormir o suficiente. Vou colocar aqui. Opa. Ponto 1, esteja dormindo o suficiente. Ponto 2, esteja tendo um sono de qualidade. Então, além de ter a duração necessária do teu sono, tu tem que ter uma qualidade necessária também do teu sono. E o ponto 3, vai ajustando seus horários para mais ou para menos, de acordo com a duração dos teus ciclos de sono. Se tu não entendeu essa frase, assiste a aula Quanto Tempo Deveremos Dormir, que eu vou deixar o link aqui embaixo, já falei dela antes, né? A gente tem ciclos de sono de 90 minutos de duração. Tem pessoas que o ciclo de sono é um pouco maior de 90 minutos, tem pessoas que é um pouco menor de 90 minutos. Então, se tu definiu 7 horas e meia para tu dormir, tu pode estar acordando num momento um pouquinho errado, pode estar um pouco sonolento. Então, tenta diminuir esse horário ou aumentar esse horário para tentar ajustar de acordo com a duração dos teus ciclos de sono. Se tu seguir ajustando até tu encontrar o momento certo de tu acordar, com certeza tu vai chegar nesse grande resultado, que é conseguir acordar antes do despertador tocar, né? E após 30 dias fazendo isso, você certamente estará dormindo melhor, vivendo com mais produtividade e clareza mental, sendo mais feliz basicamente, né? Eu falo aqui para as pessoas que a gente não faz um ritual noturno para se prender, para ter ali tudo engessado. Na verdade, isso é para te dar mais liberdade. Tem pessoas que não pensam em si. Tem pessoas que ficam trabalhando, viram escravas do trabalho e aí ficam até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vão lá, deitam e dormem e acham que vão ter um sono de qualidade. Na verdade, o ritual é para te dar liberdade, para te dar mais produtividade no teu dia, mais clareza mental, para tu dormir melhor e para tu ter momentos de alegria para ti, momentos que vão te relaxar e te ajudar a dormir, a ser uma pessoa mais produtiva, né? Então esses são os resultados. Essa foi a aula definição de horários e ritual para dormir. Se tu quiser saber mais sobre esses conteúdos, inscreva-se no canal, né? Tem os meus links aqui do Facebook e Instagram aqui embaixo. E tem também, muito importante, o nosso grupo no Telegram. Então lá eu compartilho conteúdos exclusivos, eu mando áudios, eu mando insights, né? Então, além disso, eu vou disponibilizar o PDF dessa aula com todos esses tópicos aqui que a gente falou. E das outras aulas também está disponível lá no Telegram. Então, me acompanha lá, segue lá. Se tu gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha esse vídeo, esse conteúdo tão importante com os teus amigos, com as pessoas que tu ama, que tu gosta, que tu acha que vão se beneficiar por esse conteúdo. A gente não vê esses conteúdos sendo falados muito
por aí, né? Então, eu espero que tu tenha aproveitado. Se tu quiser saber mais, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.